E aí, pessoal, eu sou o educador Fábio Leão, é um prazer estar com vocês nesse momento que é tão importante, né? Nessa reta final aí de preparação para a prova do Enem. Então, é muito bom poder contribuir um pouquinho, né, nesse momento. Sou educador de Sociologia e hoje eu quero trabalhar com vocês alguns temas que são muito cobrados na prova de Sociologia e a partir deles a gente consegue pensar diversas outras questões. Então, já adianto para vocês que eu quero trabalhar aqui hoje, nós vamos trabalhar o conceito de democracia, nós vamos trabalhar também o conceito de direitos humanos, discutir um pouco dessa temática dos direitos humanos e dos movimentos sociais, e vamos também discutir as questões ligadas, relacionadas à cultura. De antemão, eu já acho importante chamar a atenção para uma questão muito relevante na prova de Sociologia, que eu acho que é importante todo mundo ter, que é a leitura de textos, né? A prova de Sociologia ela é permeada por muitos textos e é importante estar atento a essa leitura e sempre entender que a alternativa, a resposta, ela está ligada diretamente a esse texto. Então, a alternativa que você escolher como resposta, ela tem que ter essa ligação direta com o que propõe o texto da questão. Então, é ter cuidado na leitura do texto, né? Então, já é uma coisa que eu chamo muita atenção para todos vocês aí no momento de estar fazendo a prova. E vamos trabalhar aqui hoje também os conceitos importantes aí da sociologia, né? Esses conceitos que são bem cobrados. Já gostaria de começar com o conceito de democracia, né? E é importante entender a democracia a partir da sua historicidade. Esse conceito ele não pode ser, quando a gente está pensando em democracia, a gente tem que entender que ele tem uma história e ele tem uma trajetória. Pensar o conceito de democracia na Grécia Antiga é uma coisa e pensar o conceito de democracia nas sociedades contemporâneas é outra. Então, chama atenção para também a importância, né, dessa historicidade, de pensar esse conceito ao longo do tempo, como que ele se desdobra, né? Então tem todo um processo. A democracia, ela tem origem na Grécia, né? Esse conceito. Então, quando a gente está pensando na democracia, ele tem uma origem grega, a própria palavra, né? Demo, povo, e cracia, poder, né? Então, poder do povo, poder. Então, o poder emana, né, do povo, né? Então, é importante estar identificando, né, essas diferentes formas de se pensar a democracia. Então, existem tipos diferentes de democracia no mundo. Um conceito também importante que anda junto com o conceito de democracia é o conceito de isonomia, que está ligada à ideia de igualdade perante a lei, né? Então, quando a gente está pensando, por exemplo, o Enem adora cobrar essa questão, esse conceito, quando a gente está pensando, por exemplo, a democracia grega, ela está ligada a uma concepção de democracia que está relacionada a homens livres nascidos, por exemplo, em Atenas, né? Então, qualquer outra pessoa não seria considerada, qualquer pessoa que fugisse a essas características, não seria considerada ali, por exemplo, uma pessoa com voz dentro daquela sociedade. Então, aquele é um conceito de democracia que existe ali na Grécia Antiga. Por exemplo, as mulheres, elas ficam fora, né, elas não são abarcadas por esse conceito de democracia, elas não estão incluídas aí. Então, ao longo do tempo, o próprio entendimento do que é democracia, ele vai se transformando. Inclusive, nós vivemos sob
sobre esse poder mesmo dessas alterações no entendimento do que é democracia, hoje mesmo, nos tempos atuais. Né? A partir do momento que a sociedade está mudando, muda também as suas demandas, mudam os seus problemas, mudam suas demandas sociais. Então, muda-se também, né, o que a gente espera enquanto direito dentro de uma democracia. Né? Então, por exemplo, se lá na Grécia Antiga as mulheres não cabiam dentro do que se esperava, do que se entendia enquanto uma sociedade democrática, nas sociedades contemporâneas isso é impensável. Né? Então, isso exige, né, que esse conceito se amplie, que ele se repense, né? Seja que se reflita sobre esse conceito. Então, o Enem ele gosta de fazer esses paralelos, de buscar, né, entender quem são esses novos grupos, por exemplo, dentro da sociedade brasileira, que foram incluídos dentro dessa proposta democrática, de se pensar uma democracia. Né? Então, é a partir dessas ideias que a gente precisa estar pensando na hora de estar fazendo a prova. A gente precisa estar ligado a esse poder, né, que o conceito tem de se transformar ao longo do tempo. E a democracia é um grande exemplo disso. A democracia, como diz a própria Maria-Helena de Chauí, a grande filósofa, né, Maria-Helena de Chauí, a democracia ela não é uma mera conservação de direitos que um determinado grupo conquistou. Ela é uma construção contínua, né? Então, ela não é a preservação, a conservação de determinados direitos que já existem. Ela é também a construção de novos direitos a partir do momento que novos grupos vão surgindo e vão exigindo esses direitos, que são importantes. Né? E isso é algo que acontece a partir mesmo desses processos, né, históricos, né, de construção da sociedade. Né? Surgem novas demandas, surgem novos grupos sociais, que vão exigir direitos, vão exigir participação, vão exigir representatividade, vão exigir poder político. Então, enfim, trazer essa ideia de democracia mais ampla, alargada, entender como esse conceito ele se transforma ao longo do tempo, é de extrema importância para a gente pensar e fazer uma ótima prova de sociologia. As características de uma das democracias, né? Ela está ligada, né? As democracias estão ligadas à ideia da liberdade de expressão, né? Então você pode expressar, o seu pensamento. Está ligada à ideia das pessoas poderem se organizar socialmente em sindicatos, em movimentos sociais pela terra, de luta por moradia, de movimentos pela educação, movimentos estudantis. Então, as democracias estão ligadas à divergência de ideias, são disputas de ideias, né? Elas estão ligadas a essas questões. E aí, dentro dessa perspectiva, é que surge, por exemplo, a ideia de como se construir, por exemplo, a democracia no Brasil, como que ela se construiu ao longo do tempo, né? Em momentos mais autoritários não se falava, por exemplo, em direitos da população negra. Né? Então, quando você tem, por exemplo, a Constituição de 1988, ela já traz uma concepção o quê? De participação, de representação. Então, a população negra exige, por exemplo, educação, exige acesso à saúde, à moradia. Então, já se discute é importante entender também esse conceito dentro do Brasil, como que ele se constrói, né? Como que a partir da década de 90, com a Constituição do final da década de 80, a Constituição Cidadã de 1988, essa ideia de democracia ela também começa a abranger outros grupos sociais que antes estavam excluídos. As mulheres ganham mais voz dentro da sociedade também, de se discutir as questões aí do papel social mais importante ali dentro dessa nova Constituição. Então,
os movimentos sociais se organizaram ao longo da década de 80, começaram a exigir participação. Então, logo após um período de ditadura militar, de autoritarismo, em que essas ideias estavam abafadas dentro de uma ideia de homogeneidade da sociedade, de leis universais, né? E o que se vê, por exemplo, a partir da década de 90, são cada vez mais a luta por criações de leis específicas para atender demandas específicas da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem hoje a população LGBTQIA+, que exige leis específicas, porque elas vivem, as pessoas LGBTQIA+, elas vivenciam situações específicas dentro da sociedade que exigem políticas públicas específicas, exigem leis específicas para a gente chegar no nível de justiça social. É assim, por exemplo, ao acesso à educação. A educação, por exemplo, a gente sabe hoje os índices raciais demonstram, os dados da educação demonstram que a população negra tem menos estudo do que a população branca. Então, uma lei universal para se pensar o acesso à educação não é suficiente. É necessário que se crie políticas específicas para as populações que são excluídas do processo educacional. No caso, a população negra. Então, é preciso uma cota racial dentro da universidade para que a gente atinja um equilíbrio e atinja o que a gente chama de justiça social, né? Essa seria a inclusão. Então, quando a gente pensa democracia no Brasil, também tem toda uma historicidade para se pensar esse conceito, que a gente entendia como democracia na década de 70, o que a gente vem a entender como democracia a partir da Constituição de 1988, e a partir dali o que a gente consegue construir enquanto política pública dentro da sociedade brasileira. É inclusiva, exclui ou inclui, né? Então, a partir dessa nossa concepção, dessa historicidade do conceito de democracia, é importante a gente ter isso para a gente fazer a prova, refletir sobre isso, entender esse conceito ao longo da história, entender esse conceito a partir da sua trajetória histórica, é entender a nossa sociedade hoje, como que ela é formatada hoje, como que esse conceito ele está, ele se realiza, ele se concretiza dentro da nossa sociedade. E aí nós entramos numa outra questão, que é a questão dos direitos humanos, que é a questão dos movimentos sociais, né? Lembrando que são temas que estão sempre dialogando com a redação do Enem. Então, quando eu estou falando de direitos humanos, movimentos sociais, participação, inclusão de grupos que, em determinados momentos históricos, foram excluídos de determinados lugares, como que eles estão sendo incluídos nesse momento. Então, a gente está falando de direitos humanos a partir desse momento e da historicidade desses direitos. Quando a gente fala de direitos humanos, é importante a gente trazer sempre que ele também tem uma história dentro da nossa sociedade. Como o próprio Norberto Bobbio, grande sociólogo, dizia lá na obra Era dos Direitos, os direitos eles não nascem todos de uma vez. Eles nascem quando eles podem, né? Ou quando eles devem nascer. Isso significa que a partir das demandas sociais, a sociedade vai mudando também as demandas, surgem novos grupos, novos conflitos, e aí surge a necessidade de novos direitos, de se pensar direitos para esses grupos que estão emergindo. E aí eu acho sempre importante entender, para a prova do Enem também, que lá na Inglaterra, e aí vai ser um modelo para se pensar os direitos humanos dentro da Europa, surge aí a ideia de 3 tipos de direitos, e aí para a gente pensar, e a gente pode abordar, e que eles vão surgir, né,
e vão dar forma um ao outro. Inicia-se aí, para a gente pensar aí, os direitos civis, também conhecidos aí como direitos de primeira geração. Os direitos civis, eles estão ligados aí aos direitos individuais, né? Então, o direito à vida, o direito à liberdade, então, são a propriedade, então, são direitos civis. Eles são direitos que estão ligados, por exemplo, às revoluções burguesas, né? As revoluções francesa, a Revolução Francesa é um grande exemplo disso, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essa ideia dos direitos humanos ela já começa a surgir aqui na Europa a partir das revoluções burguesas. E ela já inicia-se a partir dos direitos individuais. Então, eu luto por igualdade na sociedade, igualdade entre os indivíduos. Vida é um direito fundamental. O direito à propriedade, eu estou falando de revoluções burguesas. Então, a propriedade vai ser defendida. Nós temos um grande representante aí, né, das ideias dos direitos civis, para se pensar essa ideia, que é o John Locke, que vai discutir essa questão da propriedade, né? Então, o Estado ali para John Locke deveria garantir os direitos naturais dos indivíduos, os direitos individuais naturais que John Locke está chamando a atenção é exatamente o direito aí à liberdade, à propriedade privada, à igualdade, né? Então, são essas questões que estão colocadas. Num segundo momento, a gente trabalha com os direitos de segunda geração, que são os direitos políticos, que aí está dizendo sobre o poder, né? O poder é do povo, né? Das democracias, né? A gente está falando aí poder do povo para o povo. Então, os direitos, a questão política é colocada aí como os direitos de segunda geração, né? É como se a legislação é colocada acima dos governantes, né? Então, existe uma legislação que esse governante tem que seguir, diferente do que acontecia no Estado absolutista, que o governante ele tinha o poder absoluto sobre aquele, sobre a vontade, né? Demandava dele o poder, né? Aqui não, aqui nesse momento a gente está falando de poder político, a gente está falando de direito político, a gente está falando exatamente do direito que emana do povo e ele é para o povo. E ele é um freio, a partir da legislação, ele serve como um freio também ao governante. Ele não pode mandar e desmandar a partir da sua vontade, né? É a vontade coletiva que impera aqui. E, por fim, nós temos o direito de terceira geração. Os direitos de terceira geração, ele está ligado aos direitos sociais, aos direitos mais amplos que são demandados pela população, que é o direito, por exemplo, à educação, o direito à moradia, o direito à saúde, direito às leis trabalhistas, né, as leis que defendem os trabalhadores. Então, esses seriam os direitos sociais. E são grandes desafios, né? A gente pensa, quando a gente pensa em democracia, é promover a igualdade dentro dessa diversidade, que é a composição, que constitui as sociedades, né? Então, a gente está falando de democracia, e são esses vários desafios aí que nós temos aí. Os movimentos sociais, eles têm um papel importante também dentro da prova de sociologia, é sempre importante estar ligado à questão dos movimentos sociais, é sempre muito cobrado também. São organizações coletivas que lutam por demandas coletivas, seja pela terra, por moradia, são movimentos que estão ligados à educação, são movimentos que estão ligados a protesto, a denúncias mesmo. Então, são movimentos, são questões que sempre caem também demandando aí esse conhecimento sobre os movimentos sociais. Bom, sempre importante lembrar, partindo agora para um outro momento da nossa aula, finalizando já, caminhando para o nosso final,
discutir o conceito de cultura. É um conceito também muito importante dentro da prova do Enem aí de Sociologia. O conceito de cultura, a gente precisa estar ligado ao Brasil, aos patrimônios que a gente tem ambientais, os patrimônios culturais que nós temos. Cai muito questões ligadas à antropologia, né, aos grupos étnicos, pensar as etnias que formam as sociedades, né, essa diversidade, por exemplo, que compõe o Brasil, que é a formação do Brasil, né, sociológica mesmo. A sociedade brasileira é composta pelo encontro de três grandes grupos, né, que são os povos indígenas, né, os diversos povos indígenas que aqui existiam na região, que hoje a gente conhece como Brasil, os diversos povos africanos que chegaram aqui nessa região, e também pensar os povos europeus que aqui também vão se estabelecer. E aí, quando a gente está discutindo aí a questão da cultura, é sempre a gente pensar também o início da sociologia, século XIX, as posturas bem racistas que fazem parte aí da origem, do início do pensamento sociológico. Eles ganham muita força ainda no século XX, no início do século XX no Brasil, né? A escola da sociologia brasileira, lá na década de 20 e 30, ela traz uma ideia também de se pensar a questão racial no Brasil a partir de uma harmonia racial, como se aqui não houvessem grandes tensões. Então, parte-se também da ideia do início lá da sociologia, da discussão do evolucionismo, isso traz para aquela ideia do darwinismo social, né? E aí as questões raciais, né, que vão emergir daqui, muitas vezes a partir de uma ideia muito etnocêntrica, ou melhor, né, para se pensar a sociologia e sua origem, o eurocentrismo, sempre a partir de uma ideia de que o europeu é superior e traz uma cultura superior. E é sempre importante também pensar, quando se pensa a questão da cultura, entender dois grandes períodos da história, que é entender as sociedades modernas industrializadas, são sempre muito cobradas questões que discutem as sociedades modernas altamente industrializadas, a formação da indústria cultural, né? A partir desse momento, né? A escola de Frankfurt na Alemanha, a imposição de valores, de determinados valores que vai se construir a partir da indústria cultural, né? Então, a partir da modernidade, da industrialização, surge também aquela ideia da indústria cultural, a televisão, o cinema, o rádio, a manipulação a partir da indústria cultural, manipular, né, as pessoas, manipular a sociedade, a imposição de ideias, de valores, né? Então isso está muito ligado à indústria cultural. Isso vai ser utilizado, por exemplo, no nazismo, né, através da propaganda nazista, né, dos ideais nazistas. Então, isso também vai acontecer aqui. Então, nas sociedades modernas industrializadas, sempre relacionar a ideia da indústria cultural, do papel da televisão na construção do ideário de nação, da manipulação de ideias, da imposição de determinados valores morais, políticos, estéticos, enfim. Quando a gente pensar, então, a prova de sociologia, trazer sempre essa complexidade, sempre abarcar essa complexidade que é o pensamento sociológico ao longo do tempo, né? Como que os conceitos eles vão se transformando. Bom, pessoal, espero que essa aula contribua com os estudos, com a preparação de vocês para esse momento tão importante que é a prova do Enem. Tenham calma na hora de resolver a prova, né? Não se afobem, não se auto-sabotem, né? Tenham uma noite, né, mais tranquila, né? A noite anterior mais tranquila para acordar bem, com a cabeça boa e mais descansada para fazer a prova, se possível, né? Nesse mundo louco que a gente vive, né? Em nossas demandas, em nossa correria.
No mais, desejo uma ótima prova e um ótimo estudo para vocês aí. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchauzinho.